Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje para fazer a 12ª palestra do curso de formação de assessorias técnicas para adequação urbana articulada à infraestrutura de microdrenagem e manejo de águas pluviais em assentamentos precários. Hoje com a palestra Governança Climática em Cidades Brasileiras de Pequeno Porte, apresentação da plataforma Climativa. Então, esse projeto é conduzido aqui na escola pela professora Natália Guiarmol e pela professora Rejane Magiar Loura. A professora Natália é professora adjunta do Departamento de Urbanismo da Escola de Arquitetura, é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG em 2001, mestre em Geografia, também pela UFMG em 2004, e doutora em Planejamento Urbano pela Université Paris-Est, França. Realizou seu pós-doutorado como pesquisadora convidada do Laboratoire UNRPE da Université de Pau et du Pays de la Tour. Foi pesquisadora em Ciência e Tecnologia da Fundação João Pinheiro, tem experiência na área de planejamento urbano e regional, com ênfase em técnicas de planejamento e projetos urbanos e regionais, atuando nos seguintes temas: gestão metropolitana, legislação urbana, políticas urbanas, resiliência urbana e mudanças climáticas. A professora Rejane Magiar Loura é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG em 2003, com mestrado e doutorado em Ciências e Técnicas Nucleares pela mesma instituição, em 2006 e 2012, respectivamente. É professora associada da UFMG, atuando na graduação em Arquitetura e Urbanismo e no programa de pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. Coordena o programa de extensão Compasso, UFMG, e seus interesses incluem a abordagem integrada da eficiência energética, conforto ambiental e tecnologia da construção, com foco na resiliência de edificações e cidades diante da mudança climática. Então, com a palavra, a professora Rejane. Obrigada, boa noite. Estou bastante satisfeita em estar aqui hoje falando para vocês sobre a plataforma Climativa nessa perspectiva de cidades de pequeno e médio porte. Bom, inicialmente, a plataforma, é resultado de um projeto de pesquisa que foi conduzido entre 2021 e 2024, coordenado pela UFMG, mas com participação também da Fundação João Pinheiro, da UENG, da Universidade Estadual de Minas Gerais, da Prefeitura de Belo Horizonte, e na UFMG, do Cefet Minas, e em todas essas instituições a gente contou com a participação de profissionais de diversas áreas, desde economistas, a engenheiros de transporte, engenheiros hidrologistas e arquitetos e urbanistas. A minha intenção aqui hoje é, inicialmente, dar um panorama da questão climática na cidade de pequeno porte e depois entrar com mais detalhes na ferramenta. Pelo que eu entendi, as perguntas ficam para o final, na dinâmica, então eu vou seguir e ao final eu estou à disposição para responder todos os questionamentos. Bom, o primeiro ponto é que a gente tem falado muito desse processo atual de mudança climática que o planeta está vivendo, mas é muito importante a gente situar que em toda a história do planeta a constância foi a mudança do clima. Então aqui nessa imagem vocês podem ver diversas glaciações que foram acontecendo ao longo de toda a história do planeta, anterior à história do ser humano, e essa última, as glaciações quaternárias, é onde a gente tem a história do ser humano, Homo sapiens, se encontrando com
a mudança do clima. Então, vendo isso e olhando para isso, a gente pergunta assim, bom, mas então por que a gente está tão preocupado com a mudança do clima se a regra, né, o que sempre aconteceu no planeta e de maneiras muito bruscas? O que tem de diferente nessa mudança que causa tanta preocupação é a velocidade com que ela está acontecendo. Nesse gráfico a gente consegue ver a média de temperatura, considerando o valor zero como referência. Então, o que está igual a zero é o valor médio, o que está abaixo de zero são temperaturas que estão meio grau abaixo da média, 1 grau abaixo da média, etc. E o que está acima da média, meio grau, 1 grau, 1 grau e meio, a gente está vendo aqui em vermelho. O nosso problema, quando a gente olha aqui esse recorte muito pequeno, se a gente comparar com as datações da imagem anterior, é que a mudança ela está muito concentrada no pós-Segunda Guerra Mundial, no século XX, para cá. São poucas décadas. E a situação se agrava especialmente nas últimas 4 décadas. Então, o que causa preocupação é a velocidade. E o que causa essa velocidade, que é a ação antrópica. As mudanças anteriores, elas eram causadas por movimentos, digamos, naturais. Essa é especificamente pela ação antrópica. E uma consequência muito importante é a alteração do efeito estufa. O efeito estufa, a gente tem ouvido falar dele ultimamente como um problema, gases de efeito estufa, um problema de efeito estufa, mas na verdade, sem o efeito estufa, a vida não teria sido possível no planeta. Foi essa barreira que, quando o raio do Sol, que tem um comprimento de onda muito curto, atravessa a nossa atmosfera e ganha um comprimento de onda mais longo, a barreira que não permite que esse comprimento de onda mais longo saia com facilidade, é que conseguiu garantir condições adequadas na atmosfera para o desenvolvimento de diversos tipos de vida, incluindo a nossa. O problema atual é que a emissão frequente de gases de efeito estufa está tornando essa barreira mais robusta. E o planeta tem tido mais dificuldade de perder esse calor que ele recebe. E aí a gente vê que nesse gráfico, esse aumento constante de temperaturas acima da média, e nos últimos 2 anos, esse gráfico ele não está atualizado, nos últimos 2 anos, a gente passou 1,5 grau, que era entendido como limite máximo, que a gente não poderia ultrapassar. Nos últimos 2 anos a gente ultrapassou e existe uma expectativa que talvez isso aconteça nesse ano também. Então, essa é o que torna essa mudança não mais uma simples mudança, né? Na hora que acontece de uma maneira tão brusca e provocado pela ação humana, a gente passa a ter que lidar com movimentos de massas de ar de forma diferente, mudança nas correntes marítimas. Isso interfere em todo o ciclo biológico, hidrológico do planeta e, consequentemente, tem impactos sociais e econômicos nas nossas vidas. E esses impactos são muito conhecidos, né? O impacto, a gente tem o aquecimento em si do planeta. Então, o ano passado no Brasil a gente viveu coisa, a depender da região do país, de 5 a 7 ondas de calor. A produção agrícola, por exemplo, quem não assustou pagando café tão caro esse ano, no ano passado também, tudo isso tem relação direta com uma queda de produtividade por conta de condições climáticas. Além disso, desmatamento e queima de combustível fóssil, que é um negócio recorrente no nosso modo de vida, acelera esse
esse processo que vai gerando situações ainda mais impactantes, como a acidificação de oceanos, secas prolongadas, chuvas torrenciais. De novo, a gente está lidando com enchentes muito graves no Rio Grande do Sul, elevação do nível do mar, enfim. Então, as consequências estão aí, infelizmente, todo dia. Qualquer noticiário está mostrando alguma consequência relacionada a essa mudança climática, que nos leva ao termo de crise climática. Tem sido muito rápido e pelas consequências que tem, são de fato, podem ser de fato caracterizados como uma crise. Aqui eu trouxe alguns gráficos daquela plataforma da Universidade de Oxford, que nos permite olhar mundialmente algumas informações. E eu acho importante a gente entender que existe uma relação muito grande entre índice de desenvolvimento humano, esse gráfico que está aqui à esquerda, com PIB per capita, o gráfico da direita. Quando a gente olha as regiões em azul mais escuro, que tem tanto maior PIB quanto maior índice de desenvolvimento humano, a gente, enfim, isso é meio óbvio, mas eu estou querendo reforçar isso com um terceiro gráfico que vem aqui agora, que é o uso de energia por pessoa, per capita. E a gente encontra uma relação muito próxima entre índice de desenvolvimento humano, PIB e consumo de energia. Os países com melhor qualidade de vida são países que conseguem conseguem produzir o maior PIB por pessoa, e são países que consomem muita energia. E esses países, consumindo muita energia de origem fóssil, eles acabam sendo grandes responsáveis historicamente pela crise climática que a gente vive, pelo acúmulo de gases já emitidos. E eu queria destacar, para a gente olhar a posição do Brasil, que o Brasil tem uma posição muito peculiar. Nesses três gráficos a gente está numa situação intermediária, não temos o índice de desenvolvimento humano intermediário, um PIB intermediário e consumo de energia per capita intermediário. Mas quando a gente vai para o gráfico de emissão de CO2 por pessoa, a nossa situação, ela é muito, comparativamente com outros países, é uma situação muito favorável. A gente tem uma emissão menor do que de países que têm a mesma classificação para PIB e índice de desenvolvimento humano em função da nossa matriz energética. Não só a produção de eletricidade por água, que é um ativo muito importante que a gente tem, mas também a mobilidade usando biocombustível, no caso etanol principalmente, mas também biodiesel. O Brasil, então, ele tem uma posição de destaque que a gente precisa não só valorizar, mas lutar para que se mantenha, né? E esse gráfico aqui da direita, ele é interessante. Na verdade, vocês estão vendo tudo invertido, né? Porque eu falo direita e esquerda. Bom, enfim. Vai pelo mouse. Esse gráfico aqui, ele é da emissão de gases de estufa por conta da produção de cimento. E aí eu queria chamar a atenção, porque a gente quer que o Brasil seja um país com uma excelente infraestrutura de logística urbana, com alto índice de desenvolvimento urbano e humano, mas se a gente seguir o caminho tradicional, é só ver o que está acontecendo aqui na China, a gente vai emitir muito gás de efeito estufa usando cimento. Então, acho que tem um papel importante da arquitetura e do urbanismo de pensar soluções, propostas, de desenhar esse desenvolvimento que a gente precisa
de um modo menos impactante, que comprometa menos a situação climática do planeta. Então, isso era um contexto mundial que eu queria dar para mostrar que, do ponto de vista de emissão, o Brasil tem uma situação muito favorável, e olhando os nossos dados especificamente, a gente vê que a principal, então isso aqui são as emissões acumuladas de gases de efeito estufa ao longo entre 1990 e 22. A nossa grande questão é a emissão de gases por mudança de uso da terra, o famoso desmatamento. Se o país enfrentar isso com a possibilidade que tem, né, a gente vai dar uma contribuição muito significativa e vai comparativamente melhorar ainda mais a nossa situação. Esse gráfico eu peguei na plataforma sem o detalhamento dos grandes grupos, mas eu peguei o outro que tem um detalhamento dos grandes grupos. Em azul continua sendo alteração de uso da terra, mas acho bem importante mostrar aqui, quando a gente tem ainda uma visão talvez um pouco equivocada. A nossa indústria, ela é responsável sim por alguns elementos de poluição, etc. Mas quando a gente olha diretamente para a emissão de gases de efeito estufa, os nossos processos industriais, que é o trecho da barra em marrom, a contribuição é muito pequena. Então, se a gente tiver que escolher as batalhas, a batalha é a alteração de uso do solo. Quando a gente divide esse gráfico aqui, em azul a gente tem essa alteração de uso do solo, em laranja, que é o segundo ponto, está dentro de agropecuária, isso é fermentação entérica da pecuária de modo geral. Então é um segundo ponto de enfrentamento que não passa pelos saberes de arquitetos e urbanistas. É um rumo de várias? Exatamente. E a gente tem, num terceiro lugar aqui, transporte. Não só mobilidade urbana, mas transporte de cargas também. Isso também tem relação, assim como a alteração de uso da terra, a questão do transporte também tem relação com os saberes que envolvem arquitetura e urbanismo. Então eu queria destacar um pouco que os grandes vilões, dois dos grandes vilões das emissões têm relação com a nossa área de atuação, e seria importante a gente pensar nisso, né, nessa escala de planejamento para minimizar essas emissões. Só mostrando mais alguns números, o Brasil tem uma intensidade de carbono muito parecida com a da União Europeia na economia. Então a gente tem uma economia comparativamente no mundo limpa, de baixa emissão. Se comparar com a China, os Estados Unidos, então baixíssima emissão. E a previsão de crescimento está dentro, entre aspas, do considerado aceitável. O desejável não seria o crescimento, mas se a gente olhar comparativamente, está dentro do aceitável. E quando a gente compara emissões per capita, a gente hoje tem emissão per capita que a Europa estima ter em 2050. Tudo isso para mostrar que temos uma posição de destaque e podemos melhorar muito essa posição de destaque. Todas as cidades do país podem contribuir para a gente alcançar essas metas nacionalmente determinadas no Acordo de Paris para enfrentamento da crise climática. Mas o que a gente tem assistido hoje no país são poucas cidades, a maior parte delas com mais de 1 milhão de habitantes, efetivamente se dedicando a esse enfrentamento.
Belo Horizonte é uma das poucas cidades brasileiras que não só tem instrumentos, mas tem também uma política climática estruturada. Não estou querendo dizer que essa política, a situação de Belo Horizonte é exemplar e não merece nenhum tipo de crítica, etc. Mas, considerando o nosso contexto, é uma cidade farol no país, sim. Mas a minha fala não vai ficar concentrada nessas cidades grandes. O trabalho do Climativa, ele olha para esse grupo de cidades que totalizam mais de 1.200 municípios no país, que tem até 100 mil habitantes. Do ponto de vista de população, isso é mais ou menos 50%, um pouquinho menos que 50% da população. Porém, quando a gente olha em área, a gente tem a esmagadora maioria do nosso território sendo gerenciado por cidades com até 100 mil habitantes, né? Isso na escala do estado e na escala do país. E esse país, com essas características, ele tem alguns desafios que são também potencialidades, que eu acho importante destacar. A gente tem aqui nesse mapa de densidade demográfica uma concentração na região centro-sul e no litoral. Então tem uma parte muito grande do país onde a gente tem uma densidade demográfica, historicamente, a gente olha desde 60, os mapas mostram isso, muito baixa. Isso faz com que seja muito difícil algumas coisas chegarem em alguns lugares e promove êxodo, migração, etc. Quando a gente pensa no IDH médio por renda, a gente observa a mesma desigualdade. Esses estados em cinza são os menores IDHs e a gente tem, por exemplo, o Distrito Federal, que é considerado, né, pensando nessa escala de estado, um IDH alto. Então a gente tem os dois extremos dentro do país para poder lidar. A gente tem um clima muito diverso e também um conjunto de biomas muito diverso. Isso torna muito mais difícil atuar, construir respostas coletivas, principalmente respostas fechadas, mas por outro lado, isso também é uma grande potencialidade, porque o fato da gente ter climas muito diversos, essas mudanças estão acontecendo de maneiras distintas também em cada região do país. Isso nos dá uma possibilidade de reorganização produtiva numa perspectiva de adaptação à situação climática que a gente enfrenta. E aí eu trouxe para essa fala uma outra desigualdade, que é a desigualdade de concentração de arquitetos, que reflete exatamente a desigualdade de densidade do país. Aqui isso as barras embaixo eu peguei no censo que o CAL realizou em 2020. 31% dos profissionais estão concentrados no estado de São Paulo, e quando a gente pega estados como Roraima, Tocantins, Amapá, Acre, Rondônia, esses estados têm menos de 1% da mão de obra formada. E então, quando a gente bate isso com a população, você vê que está tendo uma distribuição em relação ao arquiteto per capita muito diferente também no país. E esse dado aqui é o número de arquitetos e urbanistas registrados por cidades em Minas Gerais, que é um dos estados, quando a gente olha aqui, que supostamente estão numa faixa mais alta, né, de profissionais. A gente ainda tem dentro do nosso estado várias cidades que não contam com profissionais registrados com endereço nela. Então, existe essa desigualdade
de distribuição profissional, o que torna muito mais difícil lidar com os desafios do território, porque o poder público municipal é o responsável, de acordo com o artigo 182 da Constituição, com a política de desenvolvimento urbano e ordenamentos fundiários, né? Isso desdobrou no Estatuto da Cidade, que levou à produção de muitos planos diretores. Então, o plano diretor é o grande instrumento das cidades para pensar seu território, tanto na área urbana, mas também área rural e natural. E a nossa legislação hoje em escala federal considera que se a cidade não está dentro de nenhuma exceção, ela só precisa ter um plano diretor se ela tiver mais de 20 mil habitantes. Mas quando a gente volta lá atrás, nessa imagem aqui, a gente tem a gente tem, somando menos de 20 mil habitantes, a gente tem aproximadamente 4 mil municípios que não precisam, pela legislação, ter nem plano diretor. Então, isso dá, em alguma medida, um apagão de planejamento, uma dificuldade muito grande de atuar frente à crise climática, né? E uma outra questão é que esses municípios, embora eles tenham essa atribuição de desenvolvimento urbano, planejamento territorial, o dinheiro que chega é a menor parcela de tudo que é arrecadado. A maior parte fica com a União, depois os estados, e em torno de 20% de toda a arrecadação chega para a atuação direta do município. Então, fica muito difícil a gente esperar também que os municípios tenham muita força de atuação. Bom, esse contexto todo, para poder expor o desafio de pensar o planejamento de ações climáticas no território nacional. E antes de trazer ferramenta, eu vou trazer alguns conceitos que são bem importantes para a ferramenta, mas de um jeito assim, relativamente simples. Então, basicamente é o conceito de risco climático, exposição e vulnerabilidade, que foi apresentado pelo IPCC, né, que é o painel governamental, intergovernamental de mudança climática, que eles colocam, então, que o risco, ou seja, o dano potencial, seria a quantidade de elementos expostos vezes a vulnerabilidade desses elementos, vezes a intensidade do evento climático extremo. Então, no caso de exposição, usando esse exemplo aqui, a gente pode dizer que o risco da casa 1 sofrer com enchente desse curso d'água é menor que o risco da casa 2, porque a casa 2 está mais exposta que a casa 1, ela está mais próxima do corpo hídrico. Quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente está falando do elemento em si. Então, uma casa sem instalação sanitária é uma casa, ou sem caixa d'água, para trazer para a questão hídrica, sem nenhum tipo de reservatório de água, é uma casa mais vulnerável a secas prolongadas do que uma mesma casa com a mesma metragem de uma população, de uma família com a mesma condição socioeconômica, mas que tem reservatório de água. Então, a característica do elemento é que aponta a sua vulnerabilidade. Então, quando a gente olha essa imagem aqui, supostamente 2 pessoas numa rodovia, as duas têm a mesma vulnerabilidade. Se uma dessas pessoas estivesse com, sei lá, um capacete de proteção contra uma pedra que poderia ser atirada aqui de cima, essa pessoa estaria numa condição de vulnerabilidade à pedra menor. Mas, estando as duas aqui, a posição não interfere. No caso da exposição ao risco, a posição interfere bastante. E o evento em si, a gente vai ter sempre
essa variação do evento, podendo ter enchentes mais ou menos intensas, ondas de calor mais ou menos intensas, mais ou menos prolongadas, isso é que dá conta da intensidade. Ou seja, em relação à intensidade, a gente não tem nenhum poder de agência. Em relação à vulnerabilidade, à exposição, a gente passa a ter condição de agir. Então, explicando por um outro exemplo, né? Imaginando que essa pedra aqui é um evento em potencial, se esse mesmo evento impactar um veículo de passeio comum e um carro forte, a gente pode dizer que o veículo de passeio, pelas características da carroceria, terá um dano maior do que um carro forte pelas características da carroceria. Então, o perigo não atinge a todas as pessoas da mesma maneira. Quando a gente tem intensidades distintas desse perigo, ou seja, essa pedra é muito maior que essa, a característica, né, dois elementos com a mesma característica terão danos diferentes pela intensidade do perigo. Como eu falei há pouco, a gente não tem ingerência sobre a intensidade do evento climático. Em relação à exposição, é muito simples assim. O carro 2 aqui, ele não está exposto ao perigo, porque o perigo está nesse ponto 1. Nesse ponto 2, o perigo não atinge. Então, não existe exposição. Então, um jeito meio simples de tentar explicar esses conceitos que são chaves para a gente pensar o planejamento climático. Trazendo um pouco aqui para a questão da temática do curso, né? Então, a gente fez alguns exemplos. Imaginando que isso aqui é um território, cada retângulo desse uma casa, a gente vai ter uma inundação em azul, numa situação, digamos, mais convencional, ou mais convencional não, mais frequente. A gente tem essa inundação alcançando 3 casas. Se a gente tiver um evento climático mais intenso, uma chuva mais intensa, ou intensa e prolongada no tempo, essa mesma condição de ocupação vai alcançar 6 casas, por conta da característica do evento. Entretanto, se houver uma evolução do território fora de controle e um número maior de habitações dentro dessa mancha de inundação, aquele evento mais frequente vai atingir 6 casas. E, evidentemente, a gente lida com o pior dos mundos, que isso com mais frequência a cada ano, né? A gente tem eventos cada vez mais extremos e um território que teve uma evolução que não levou isso em consideração. Então, o que a gente tem é um número muito grande de pessoas expostas ao risco. Então, é assim que a gente avalia o risco pela exposição, intensidade do evento, a vulnerabilidade do território e das edificações. Então, nesse caso, o risco é muito maior do que nesse caso. E aí, já chegando na plataforma, o que hoje é considerado como instrumento de ação nos países, primeiro é a instituição de uma política climática nacional. O Brasil discutiu isso nos últimos 2 anos, e essa política climática nacional, ela precisa se desdobrar em políticas climáticas estaduais e municipais. Um instrumento de atuação é o Plano Municipal de Atuação nas Cidades, é o Plano Municipal de Ação Climática. Belo Horizonte, por exemplo, tem o seu plano e a sua política. Quando a gente está falando de cidades de pequeno porte, a gente está falando de uma governança muito limitada por força de trabalho. Então, o número de servidores normalmente é aquém do necessário.
os dados disponíveis, em geral, são dados, não são dados muito abundantes, os dados são escassos normalmente. E, por outro lado, em cidades de pequeno porte, a característica das relações comunitárias facilita a participação popular. E o que a gente observou é que essas cidades pequenas, não é que elas não tenham plano, elas não têm nem política. E aí o projeto de pesquisa lá atrás entendeu que a gente não tinha que cutucar a cidade para pensar a política, que faria mais sentido a gente se apropriar das características de relação comunitária que já existem e começar essa mobilização pelo plano. E a partir do plano, as pessoas estariam aptas a construir essa política de uma forma, inclusive, mais cidadã e participativa. E aí vem, então, o método Climativa, que foi resultado dessa pesquisa. E já foi implantado, aplicado em 6 cidades e já tem alguns planos e municipais produzidos a partir desse método. Então, primeiro é explicar o que a gente está chamando de plano de ação climática, né? Bom, o plano de ação climática a gente entende que é uma ferramenta de planejamento, acompanhamento e monitoramento de ações para o enfrentamento dessa crise climática que eu descrevi. O objetivo desse plano é orientar os governos municipais para se planejarem e adaptarem o território, mitigando emissões quando possível, e a gente viu que é bastante possível mitigar, porque parte dessas emissões tem relação direta com gestão de território, e adequando as cidades para as consequências das mudanças já existentes, né, que é o que a gente chama de adaptação das cidades. E na nossa plataforma, a gente, na verdade, assim, a plataforma, ela surge a partir do diagnóstico que a gente não tinha métodos nacionais que dessem conta das características dessas cidades com menos de 100 mil habitantes. Mesmo as cidades de grande porte, a maior parte dos planos foi feita a partir de adaptação de metodologias internacionais, pensadas para contextos de controle de território e disponibilidade de dados muito maior. Então, uma grande dificuldade das cidades de grande porte que tem o plano de ação climática é exatamente lidar com os assentamentos precários dentro dessas cidades, porque a gente viu que são mais vulneráveis, né? A gente consegue entender no conceito de vulnerabilidade que são mais vulneráveis, possivelmente um volume de população exposta ao risco muito grande, mas um território onde aquela ação tradicional do poder público de chegar, de planejar, de ter registrado na prefeitura o que foi construído, a projeção dessa edificação, etc., isso a gente sabe que não alcança todo o território de todas as cidades, né? É uma parcela desse território que é formalizado, segue todas as regras certinhas. Então, a partir dessa crítica, a gente entendeu que a gente tinha que olhar para a nossa realidade e propor um método que conversasse com essa realidade desses mais de 5.200 municípios. Nos estudos iniciais, a gente percebeu que a grande força desse método seria a participação das pessoas. Não só porque existe uma relação de comunidade muito mais forte do que nas cidades de grande porte, mas porque essas pessoas, elas de fato conseguem dizer o problema que elas enfrentam relacionado ao clima. E essa pessoa não precisa ter formação universitária, ter estudado, basta, por exemplo, ela
se ela é agricultor, ela sabe muito e ela tem uma informação riquíssima para dar. Considerando o número de estações climáticas que a gente tem no Brasil e o número de agricultores familiares, não fazia sentido a gente pensar um método que usasse estação climática. Era importante usar o conhecimento desse agricultor, porque ele planta em função do período de chuva, ele sai, então o período de chuva mudou, o volume de chuva mudou, ele não está plantando mais a mesma coisa por conta do regime, não planta mais do mesmo jeito. Eu dei o exemplo do agricultor, mas tem outros exemplos assim que tem relação com a cultura de cidades do interior. Então, sei lá, a festa de São José sempre geava, ou na festa do padroeiro sempre chovia, ou tem algum ditado, alguma coisa que é sempre falada, que está relacionado a clima. Então, a gente entendeu que a participação vinha desse lugar e não essa participação de que a gente chega com uma coisa pronta e a população diz, eu prefiro isso ou eu prefiro aquilo. Na verdade, o diagnóstico já é feito a partir desses conhecimentos locais, né? Além disso, a gente pensou de modo que os gestores municipais dessem conta de elaborar seus planos de ação climática, não precisassem contratar uma consultoria, que o conhecimento instalado ali pudesse dar esse primeiro passo de maneira autônoma. E a gente testou isso em 5 municípios. Na verdade, a gente testou em 7 municípios. Um dos municípios parceiros teve uma mudança política no meio do caminho, por conta de saúde do prefeito, etc. E a pessoa que entrou não teve interesse em continuar. E o 6º município, eles tiveram um problema por conta de questão climática e tiveram que interromper o processo no meio do caminho. Uma chuva, enfim, os dados que eles tinham, uma chuva derrubou um telhado, estragou o computador, enfim, essas coisas que acontecem em cidades do interior. E o processo deles, eles não desistiram, mas eles estão bem, um desenvolvimento bem menor que as outras cidades que já estão, ou já finalizaram, ou estão fazendo os últimos ajustes do plano. Então a gente construiu junto com essas cidades, foi testando e fazendo, e é um processo de revisão contínuo. Inclusive agora a gente está entrando num segundo momento de revisão. Então, assim, uma síntese da metodologia, eu acho que esse gráfico consegue ajudar a gente, assim, esse diagrama. A metodologia tem 2 etapas. Uma primeira etapa de diagnóstico e uma segunda etapa de decisão sobre as ações objetivamente. Nessa etapa de diagnóstico, a gente, na verdade, nas 2 etapas, a gente usa ferramentas digitais desenvolvidas pelo projeto e ações, tecnologias sociais de participação, nos 2 casos. Eu vou passar falando de cada uma com um pouco mais de detalhe. Então, o primeiro momento dessa metodologia é a identificação de problemas e riscos climáticos por meio de formulários. São 5 formulários que a prefeitura responde sobre sua caracterização geral, eventos danosos que já aconteceram, aspectos de políticas públicas e governança, infraestrutura e projeção climática. Dentro da prefeitura, eu esqueci de colocar aqui, mas a primeira coisa que uma prefeitura interessada em fazer um plano de ação climática precisa fazer é definir um grupo gestor. Quem são as pessoas que vão coordenar esse processo? E o ideal é que esse grupo gestor já seja formado por pessoas da sociedade civil e servidores de diversas secretarias. O ideal é que não seja uma ação da Secretaria de Meio Ambiente e que seja uma ação que consiga atravessar
ser transversal, inclusive no orçamento do município. Bom, e aí, tendo o grupo gestor, essas pessoas vão responder esses formulários. Todas as informações necessárias para esses formulários, elas vêm de bases públicas, ou base do IBGE, ou da plataforma MAP Biomas, ou da plataforma SEG, ou de plataformas do INPE. São todas informações abertas na internet. E não existe nenhum dado que a prefeitura precise elaborar, enfim, fazer uma matemática muito complicada. Os dados, por exemplo, que a gente pega na plataforma do INPE, eles precisam de um tratamento estatístico, mas aí o método disponibiliza uma planilha bastante amigável, onde a pessoa simplesmente cola e lá na frente vai ter o resultado que ela precisa. E algumas poucas informações são específicas da legislação do município, por exemplo, número de loteamentos clandestinos. Isso só o município vai saber, né? Não existe esse registro em base pública, mas também não é uma informação, não são informações difíceis do município conseguir. Então, a primeira característica de acessibilidade, esse conjunto de formulários, ele mantém isso muito forte. Não estamos trabalhando com os dados mais elaborados, mas estamos trabalhando com dados acessíveis a qualquer cidade do Brasil. E aí tem uma coisa que, por exemplo, o município passou uma determinada informação para o IBGE há 2 anos atrás, e hoje ele tem sobre aquele mesmo assunto uma informação mais atualizada. Ele não é obrigado a usar a informação que está na base do IBGE. Ele tendo uma informação mais recente, ele usa a informação mais recente de melhor qualidade que ele tem. Então a gente recomenda sempre usar o dado de melhor qualidade. Mas se você não tem dado nenhum, você vai usar o dado geral que está lá no IBGE. Então esse é o primeiro momento. Então tudo isso, formulário Google mesmo, um detalhe, projeto de pesquisa, todo o desenvolvimento em ferramentas abertas, né, que a gente fez. Então, respondeu esse conjunto de formulários, a gente vai para o segundo momento do diagnóstico. Daqui a pouco eu mostro... vou mostrar agora. Onde que é respondido isso? Na plataforma. Então tem uma interface web mesmo, né, internet do projeto, onde eles vão clicar, vão aqui ter uma explicação, etc, e abre os formulários, responde. Depois de tudo respondido, tem para cada formulário um resultado por indicador. Cada númerozinho desse é um indicador. Então tem o resultado por indicador num sistema de farol, que também é um sistema mais simples. Verde está tudo bem, vermelho é um problema e amarelo precisa ter atenção. A gente trabalha com 125 indicadores que foram organizados a partir das perguntas dos formulários. Esses indicadores estão organizados em riscos, em grupos de riscos, que são grupos de riscos usadas pelo IPCC nos seus relatórios. Então, nesse primeiro momento, a gente está muito amarrado, inclusive, com a linguagem mais científica. Assim. Mesmo com essas simplificações, a gente mantém um pouco essa estrutura mais científica. Aí a gente vem para esse segundo passo de diagnóstico, que é o diagnóstico que a gente chama de leitura participativa. Então, o que é um grande desafio hoje no mundo inteiro, né? Envolver a população que já tem que dar conta de um tanto de coisa, de sobreviver, de pagar as contas, enfim. A gente ainda está demandando o tempo deles para contribuir com o conhecimento que eles têm nesse diagnóstico. Bom,
Então a gente precisa de envolver uma população que conhece o território. A gente precisa fazer isso de uma maneira que seja dinâmica, prática. As pessoas, elas, como eu falei, têm um conhecimento do que era e de como está agora, então elas conseguem passar isso para a gente. Elas já estão sofrendo essas consequências, então por isso também que é muito importante esse envolvimento. E para esse plano virar pauta política, é muito importante que a população participe da escolha e da priorização das ações que vão compor o plano, porque aí na próxima eleição isso vira cobrança, isso vira demanda e aí a discussão segue, o plano não fica na gaveta. Além disso, a implementação e o monitoramento do plano pode ser feito também pela população, na medida em que ela sabe, não, peraí, fizeram um negócio aqui na minha rua para aquele problema de escoamento de água. Não, então peraí, a galera não está fazendo a manutenção adequada dessa drenagem, temos que chamar atenção para isso, etc. Então, o envolvimento da população, a gente entende que ele precisa começar no diagnóstico, mas ele segue durante o monitoramento da vigência do plano. Aqui tem algumas imagens de alguns momentos de leitura participativa que a gente fez nos diferentes municípios. E só para ilustrar que a gente, nesse momento de leitura participativa, a gente não está trabalhando com nenhuma tecnologia digital, high-tech, nada. São elementos bastante simples, papel, canetinha, clips, e a intenção é territorializar o problema, porque a ferramenta digital, aquele primeiro momento, os problemas vão aparecendo, mas a gente não sabe onde eles estão. Os dados disponíveis não permite que a gente territorialize. A gente consegue territorializar pela vivência das pessoas. Então, do jeito que a gente fez, a gente usou elementos bastante simples e eles foram muito eficientes para territorializar. Entretanto, não significa que a gente não possa fazer isso de modo digital. Existe uma ferramenta que a gente... essa ferramenta é francesa, chama Risca. Foi desenvolvida por uma empresa francesa que trabalha com risco e ela permite que cada pessoa, no seu celular, aponte onde tem o problema e qual é o problema. Então, a gente está enxergando na continuidade do programa, né, do trabalho, como uma ferramenta muito potente para a gente ampliar essa participação. Não precisar que a pessoa necessariamente se desloque até aquele momento de debate para ela deixar a contribuição dela. Embora esse momento ele seja muito importante por diversos fatores, a gente sabe que nem todo mundo consegue participar sempre e essa ferramenta pode nos permitir alcançar mais pessoas e já trazer informação georreferenciada. E manter esse histórico, né? Tem até essas imagens, a pessoa então ela entra, é bastante simples, ela fotografa o problema e coloca onde ela viu esse problema e já vai ficando registrado no mapa. A gente tá com uma parceria agora com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Embaixada da França no Brasil, que vai levar esse projeto de elaboração de plano de ação climática. Na verdade, é uma capacitação para os municípios elaborarem seus planos, e a gente, nesse projeto, incluiu o custo desse software e o manejo desse software para os jovens das cidades. Então, a gente vai testar a viabilidade do uso dessa ferramenta. Ela não é cara, então
ela vai ser financiada pelo projeto, mas se a gente entender que o ganho é bastante significativo, pode ficar como uma sugestão para os municípios que quiserem fazer isso de maneira autônoma, pagarem. O valor é bastante viável, assim. Eu não me lembro exatamente, mas é um valor anual, é perto de R$3.000 por ano para a cidade inteira usar em quantos celulares quiserem. Então, a gente vai avaliar se o resultado vai ser... A gente já fez um teste, mas a gente vai fazer isso de uma maneira mais sistemática, porque pode contribuir com a ampliação da participação, né, que é esse grande desafio que a gente tem hoje. E aí a gente tem um terceiro momento de diagnóstico, que a gente chama de leitura técnica, que é a compreensão da situação do território pelos técnicos que trabalham na prefeitura. E aí não é só, de novo, técnico de Secretaria de Planejamento Urbano, ou Secretaria de Obras, ou Meio Ambiente. É bem importante a participação de técnicos de diferentes secretarias, e a gente conseguiu fazer isso. E, de novo, o método originalmente ele trabalha com elementos muito simples, territorialização em mapas, mas nessa chamada que está em curso agora, a gente também vai aplicar, tentar adaptar essa ferramenta para os técnicos usarem, e vamos ver, enfim, como que isso se desdobra. A gente já fez um piloto com os técnicos que foi muito bom, mas a gente viu a necessidade de revisar um pouco o tipo de questionamento e o tipo de condução digital da condução, digamos, analógica, né? E é bastante interessante esse olhar dos técnicos, porque eles não tratam, tanto os técnicos quanto a população, eles não tratam os riscos ou as vulnerabilidades da mesma maneira que os relatórios do IPCC e a comunidade científica trabalham. Eles tratam com temas que estão relacionados com o dia a dia deles. E aí, durante esse processo de construção, a gente foi saindo dessa linguagem mais científica e caminhando para conversar com as pessoas mesmo, de novo, porque é a melhor fonte de dados que a gente tem. No nosso método simplificado, então, nesse momento de leitura técnica, a gente trabalha com ferramenta de planilha do Google, Excel, né? Assim, totalmente simples e acessível, basta ir respondendo as questões na planilha. Mas, como eu falei, a gente também está testando a adaptação dessa ferramenta, que vai gerar relatórios em tempo real, vai permitir o acompanhamento, enfim. A gente já testou, por exemplo, em Curvelo, que foi uma das nossas cidades parceiras. Em Curvelo a gente fez os dois métodos e a gente percebeu que, de fato, há benefícios interessantes, mas, de novo, pensando na ideia de autonomia, o município não precisa desse tipo de ferramenta, ele consegue fazer com as ferramentas, com o processo tradicional e as ferramentas livres que originalmente foi pensado. Então, aqui, como que fica, né? Depois que você tem todo o diagnóstico, fica tudo mapeado, e quando você clica em um deles, aparece desse jeito, assim. Então, o problema é que ele já está categorizado como descarte de resíduo, aí tem a coordenada, o horário, a data que isso foi colocada, quem fez esse registro, e uma imagem, né, do registro. Então, para a prefeitura, como gestão, pode ser uma ferramenta interessante, e daí a gente está avaliando essa possibilidade de incorporação, no sentido de dar uma opção mais
paga, porém ágil, né, para o município. Bom, aí, ouvindo os técnicos, ouvindo a população e tratando os dados disponíveis, a gente fecha o diagnóstico. Fechando o diagnóstico, a nossa ferramenta, ela parte de um catálogo, que é esse catálogo aqui, se vocês quiserem, sair um instante aqui, se alguém quiser pegar aqui, esse catálogo vai desse jeito para as oficinas. É um catálogo que tem mais ou menos 230 ações. E na plataforma digital que a gente tem, diante desses 3 diagnósticos, o algoritmo que a gente criou, ele já filtra um conjunto de ações mais pertinentes para aquele território. Em geral, esse conjunto de ações, ele é muito grande para um plano, para uma cidade do porte das cidades que a gente trabalha. Então, a gente entende que que o momento posterior a esse indicativo de ações é um momento muito, muito, muito rico. A população que participou do diagnóstico, ela vai receber a resposta dessa plataforma, na plataforma climativa, dizendo, olha, essas, 42 ações são as ações recomendadas para o município. E aí existe uma dinâmica, um método onde as pessoas vão estudar essas ações que estão em fichas nesse catálogo e vão entender um pouco melhor as ações e vão poder priorizar. Então, dessas 42, por exemplo, qual a priorização que eu faço? O que foi bastante interessante no processo, né? Depois que a plataforma seleciona e vai para a priorização, aconteceu 2 casos. Um caso numa cidade, o momento de diagnóstico participativo da leitura comunitária é uma cidade que tem um território muito grande, diversos distritos, e um desses distritos não participou das oficinas presenciais. Enfim, o município não conseguiu viabilizar o deslocamento dessas pessoas, enfim, ficaram de fora. Mas eles conseguiram participar dessas oficinas de priorização das ações. E aí, quando eles chegaram e viram as ações e viram o diagnóstico, né, que essa oficina começa com uma apresentação breve do diagnóstico, eles viravam assim, gente, mas tem um problema imenso que envolve diretamente o Rio das Velhas, de poluição no Rio das Velhas, assoreamento, que vocês desconsideraram completamente. Por quê? E a explicação foi, porque não tinha ninguém que conhece esse problema, que lida com esse problema no momento do diagnóstico. E aí eles falaram, não, mas a gente não pode abrir mão disso. Aí a gente virou para mim, ótimo, de fato não pode abrir mão disso. Então, vamos estudar aqui, no momento da discussão de priorização, quais ações podem ser pertinentes para lidar com esse problema. E como era uma questão relacionada com o resíduo, aí a gente estudou, fez um grupo, eles estudaram as ações previstas e escolheram aquelas que precisavam entrar nesse grupo selecionado para priorização. E foi feito o debate, etc., foi feita a escolha. Um outro caso, que foi muito interessante também, a plataforma não enxergou necessidade de encaminhar ações de educação ambiental. E durante a oficina de priorização, algumas pessoas começaram a defender que isso era muito importante, porque aquela coisa precisava ganhar capilaridade na cidade, vidro, etc. Foi a mesma coisa, então não é.
Vamos olhar aqui as ações de educação ambiental, vamos selecionar aquela de investimento para entrar. Estou contando esses dois casos, por exemplo, para poder ilustrar que o método ele é muito aberto. Então, a ferramenta, o que a ferramenta oferece é um ponto de partida. Ela não fecha. A população, que inclusive já aconteceu, por exemplo, plano de montagem, que já estava publicado, eles propuseram ações que não estão no banco. Então, isso era uma coisa bastante importante para a gente, para conseguir lidar com a grande diversidade que a gente tem no país, né? Clima, diversidade, tudo que eu já passei. E depois que a população faz essa priorização, aí o governo municipal se debruça sobre as ações e faz, de fato, o detalhamento de cada ação, né? Então, quem vai ser o responsável, de onde vai vir o dinheiro, quando é que começa, enfim, detalhamento de ação mesmo, como é que o que vai ser indicador, etc. E aí escreve o plano. A gente também disponibiliza para os municípios um template, o que precisa ter no plano, a parte do método a gente já deixou mais ou menos escrita para eles não terem que começar do zero sempre, mas de novo, se eles quiserem fazer sem usar o template, não tem nenhum problema, é só um jeito de agilizar mesmo o trabalho deles. E depois disso o plano é apresentado em assembleia, feita audiência pública, apresentado, né, enfim, discutido em audiência pública e segue os trâmites normais dos planos e tudo. Então, aqui é uma imagem dessas fichas que estão nesse material que eu disponibilizei para vocês. A gente tem 22 temas. Cada tema tem uma cor, uma sigla e um número. E cada ação tem uma ficha, em frente e verso. Aí nessa ficha a gente tem um título para a ação, uma descrição que a gente chama de detalhada, mas é muito breve, na verdade. A gente cita exemplos onde essa ação já foi aplicada, e a gente buscou ações já aplicadas em municípios de pequeno porte. A gente aponta aqui a qual risco climático ela está relacionada. Aqui, qual a característica da ação, né? Se é uma ação avançada, se é uma ação básica, enfim. A duração, se é uma ação de curto, médio ou longo prazo. Os benefícios da ação, se ele está relacionado à mitigação, redução de emissão de gases de efeito estufa ou adaptação do território aos eventos extremos ou os dois casos. No verso, a gente aponta qual ODS, com qual ODS ela conversa, indicadores, outras ações do banco de ações que tem afinidade, coloca de uma maneira simplificada as etapas para implantar a ação e observação se houver. Então, cada ficha é composta disso. E aqui é a interface que sai, a interface digital aqui da cidade de Curvelo, indicando 35 ações como o conjunto, o ponto de partida para discutir. Dessas 35, 5 são consideradas essenciais, 15 tem baixa complexidade, 2 de complexidade alta. Aqui o município pode selecionar essas ações pelo tema, pelo tipo, né, se é obrigatória, se é complementar, enfim. E pode baixar essa lista de ações também para facilitar a dinâmica. Porque na dinâmica isso é baixado, impresso, e eles trabalham também com esse catálogo de fichas que a gente recomenda também que seja impresso, para facilitar. E aqui é uma ação de priorização, então tem um momento de apresentação do diagnóstico e momentos onde eles trabalham em grupos, e esses grupos são organizados pelos temas,
e as pessoas vão para o grupo dos temas de maior interesse, ou que elas podem dar maior contribuição, e depois tem um momento de encerramento que é também mais coletivo. Em geral, a gente pensa esses momentos de participação com uma duração máxima de 3 horas e meia, que assim, é maximíssima, considerando meia hora para o lanche, que é em relação à demanda da prefeitura, é o que a gente fala que é mais importante. Fala assim, olha, duas coisas essenciais: oferecer transporte gratuito para a pessoa ir e oferecer um lanche gostoso, porque a pessoa já trabalhou o dia inteiro, ela está indo contribuir com a gestão, então não é justo a pessoa não conseguir participar por não ter viabilidade de locomoção e chegar lá e ficar morrendo de fome, ela deixou de jantar na casa dela para ir, então são as duas coisas. E aí foi muito interessante porque teve uma cidade pequenininha lá do sul de Minas que os eventos participativos, eles levaram essa coisa, os momentos participativos, eles levaram essa coisa tão a sério que o pessoal está fazendo, a gente trabalhou lá em julho, agosto do ano passado, estava frio, né, uma região bem fria. O pessoal levava sopa de mandioca, assim, sabe, eles levaram super a sério a recomendação de oferecer uma acolhida e um lanche bastante gostoso. Eles levaram isso super a sério, assim, foi bem interessante. Esse momento de detalhamento do plano, é bem importante os técnicos levarem em consideração a priorização da população, mas não esquecer de aspectos relacionados com a viabilidade de implementar a ação. Então, hoje, né, a gente vive num país, a gente está vivendo um país onde o orçamento está chegando aos municípios muitas vezes via deputados e coisas do tipo. Então, a gente recomenda que, se você tem viabilidade de conseguir um determinado dinheiro para uma determinada ação, que de repente não foi a primeira que a população elencou, inclua sim essa ação no plano, porque é alguma coisa que você vai de fato conseguir fazer, né? Mas evidentemente, primeiro, a coisa mais importante é observar essa priorização da população. E aí, algumas considerações finais, assim, já falei bastante, é que a gente está entendendo que um plano de ação climática, ok, ele precisa ter um método adequado, ferramentas adequadas, mas que e atores diversos, né, de uma maneira transversal, na sociedade e na prefeitura, mas que o mais importante é conseguir engajar a população para isso virar pauta do município, não virar só mais um plano engavetado. A população que participa de fato, ela depois vai cobrar e vai acompanhar. Então, a participação da população é fundamental. A gente está entendendo que o plano de ação climática para esses municípios, ele é o ponto de partida para discussões mais elaboradas que podem levar à construção de uma política climática para aquele município ou para aquela subbacia, que na verdade a gente entende que é, digamos, o recorte territorial mais pertinente, mas do ponto de vista de construção do plano, pelo deslocamento, pela governança que a gente tem, pensar o plano de ação climática num primeiro momento na escala da subbacia é bastante difícil. Mas pensar a construção da política via subbacia em cidades que já têm o plano, a gente acha que é quase que uma consequência natural. A história, né, do acompanhamento do plano no território é essencial e que esse processo ele é urgente, né? A gente já, assim, o melhor, o pessoal tem esse jargão, né, que nas COPs, que o melhor momento para a gente começar era ontem, o segundo melhor momento é hoje. Então, entender a urgência, mas não levar esse assunto
como uma tragédia, como, meu Deus, o mundo vai acabar, não tem o que fazer. Não, assim, tem ações que a gente pode fazer para adaptar as cidades que a gente tem, para a gente conseguir manter a qualidade de vida das pessoas, em alguns casos aumentar a qualidade de vida das pessoas, e não parecendo que isso é uma discussão que vai acontecer uma vez por ano. O ano passado, no Cazaquistão, esse ano no Brasil, ano que vem, não sei onde, mas que é um assunto que pode acontecer todos os dias no seu bairro, e não como uma catástrofe, mas como alguma coisa que faz parte desse seu dia a dia mesmo, assim. Essa é a nossa plataforma, que vocês conseguem acessar nosso material, então tem o método todo. Cartilhas que a gente desenvolveu, tem algumas cartilhas aqui também, se vocês quiserem pegar. Essa cartilha tem a versão digital e impressa. A gente desenvolveu jogos porque a gente entendeu que chegar via escolas é um jeito mais efetivo de conseguir mobilizar a população. Os tutoriais para todas essas etapas, todas as etapas têm tutorial passo a passo. Os nossos contatos aqui no cantinho, o link para essa interface digital que eu fui mostrando. E a gente está com o edital aberto, abriu dia 24, terça-feira dessa semana, que é o edital para seleção de municípios para capacitação para elaboração de plano de ação climática. Essa parceria com a CEMAD e com a Embaixada da França. Esse edital fica aberto até dia 1º, e serão selecionadas 10 cidades, tá aqui, de aproximadamente 100 mil habitantes. Então, cidades que têm 120, 110 mil, ok, mas uma cidade de 250 mil, a gente entende que o método não vai dar o mesmo tipo de resultado, porque as relações comunitárias já mudam e o volume de oficinas comunitárias teria que ser muito grande, e aí, enfim, a gente entende que esse método já perderia o sentido em municípios muito grandes. Mas até 100 e poucos mil habitantes a gente já testou e funciona. Então, o nosso público-alvo são essas cidades. A gente vai dar prioridade na escolha para as cidades que estão com índice de vulnerabilidade climática elaborado pela CEMAD como extremo alto ou muito alto, cidades das diferentes regiões do estado e com faixas de populações distintas. O objetivo é dar capacitação e estar perto dessas cidades para que elas desenvolvam os seus planos. A gente não vai desenvolver isso para as cidades, não vai ser produzido por nós. E nessa chamada a gente vai contar com a participação do especialista francês que vai vir, que desenvolveu esse aplicativo para adaptar para a realidade brasileira e tal, dessas cidades específicas, e a gente vai usar esse aplicativo nessas cidades. Então a gente vai conseguir testar também como essa digitalização da participação vai impactar no processo positivamente ou não. A gente está com a sensação que vai ser positivo, porque a gente não vai simplesmente deixar de fazer oficina e soltar o aplicativo para as pessoas responderem. A gente vai contratar, o projeto, tem uma verba, ele vai contratar jovens das comunidades, daquelas cidades, a depender do número da população, vai variar o número de jovens, e esses jovens vão receber um tablet e vão fazer esse levantamento junto à comunidade que ele mora. Então, nem é um jovem para a cidade inteira. Ele vai fazer ali no bairro dele, na vizinhança dele, conversando com as pessoas que ele conhece. Aí a gente está estabelecendo uma maneira de ter diversidade de idade, para não ficar também muito nichado, de classes econômicas e tal. E aí a gente aproveitando a oportunidade, para convidar. As inscrições são gratuitas, todo o treinamento
os deslocamentos da equipe, tudo é custeado pelo projeto, exceto o lanche. O projeto não pode pagar o lanche é muito importante, e o projeto também não consegue pagar o deslocamento da população, mas o restante vai ser todo custeado por esse dinheiro do Ministério de Relações Internacionais da França. E aí achei que isso foi uma grande coincidência, porque a gente conseguiu resolver essa burocracia toda, que é a burocracia do Brasil, que é diferente da França, e aí é da universidade com o Estado, então a gente demorou bastante a resolver essa burocracia, mas achei que interessante, que coincidiu de ser nessa semana. Existe um link online para essa inscrição, esse formulário. Eu não coloquei aqui, mas eu posso disponibilizar agora mesmo. Foi isso que eu preparei para falar. Obrigada. Vou pedir quem tiver pergunta, fazer o microfone lá, porque nós estamos sem o Eu queria que eu cheguei atrasada, bem no finalzinho. Me interessei muito por essa parte do edital. Eu trabalho na prefeitura de Nova Lima, tem cerca de 119 mil habitantes. E eu não sou da Secretaria de Meio Ambiente, mas eu ouvi por alto que eles estavam começando a pensar em elaborar o plano. Só que eu não sei se já começaram. E aí eu queria saber se o município que já começou pode se inscrever também, ou é para quem ainda não iniciou essa discussão, ou tenha começado? Bom, aí a ideia é município que ainda não tenha o plano. Não, eles não têm ainda, assim, ia começar a elaborar. Pois é, aí esse vai começar a elaborar se o município já contratou uma consultoria, dessas, tem duas basicamente atuando no Brasil, eu acho que não vai fazer sentido, porque o nosso método é muito diferente do deles, de construção, assim, eles têm uma participação, pelo menos os métodos que eu conheço, né, eu não sei o caso de Nova Lima, eu estou falando pelos métodos que eu conheço que foram usados, uma participação mais tradicional, assim, aquela coisa de mostra, o que a população meio que escolhe a partir das respostas que eles constroem e tal. E aí, se já contratou essa consultoria, já fez, né, enfim, já fez o empenho do dinheiro. Eu não sei, assim, como que tá. Eu sei que começaram, assim, surgiu esse, assim, nós vamos começar o plano, mas eu não sei se já foi contratado. Se não tiver feito empenho, não tiver contrato com ninguém, super faz sentido entrar. Agora, se já tiver um compromisso firmado, aí eu acho que não vai fazer sentido, porque os métodos são muito diferentes. E a gente tem algumas outras cidades do porte de Nova Lima, né, em torno entre 110 e 120 mil habitantes, que já manifestaram interesse, por isso que a gente colocou aproximadamente, no edital está inclusive aproximadamente, porque é de interesse da secretaria a gente conseguir chegar eventualmente até testar até perto de 150 mil, para ver, a gente testou até perto de 100 mil, e nesse momento a gente ampliar mais um pouquinho e ver se de repente a gente consegue, se o método consegue responder bem até 150 mil. Um aumento muito grande, né? De 100 para 150 mil, quando a gente fala de 100 para 150 mil no horizonte de 1 milhão, é muito pouco, mas no raio, no range que a gente trabalha, é bastante. Então, é provável é provável não, é do nosso interesse, a gente vai buscar essas cidades um pouco maiores que 100 mil habitantes para ver, porque quando você olha o corte entre 100 mil e 250, que eu acho que é outro corte do IBGE, tem muito mais cidade perto de 100 do que perto de 250. Então, se a gente conseguir até 150, a gente vai trabalhar com um número de cidades muito grandes.
Porque no Brasil, cidades com mais de 500 mil habitantes são 300 cidades, nesse universo de 5.570, né? Então, acho que a gente pode dar conta de um número maior. Assim. Boa noite. Primeiro queria dar parabéns, achei bem bacana. Muitas questões assim, né, apareceram, mas eu fiquei assim, especialmente curiosa com algumas situações do tipo. Como vocês selecionaram as ações? Né? Qual foi o critério para definir assim, não lembro mais a quantidade, eu acho que é uma quantidade grande de ações, né? Qual foi o critério para selecionar ações específicas para cada item, né? Não sei se veio de alguma outra pesquisa, alguma coisa assim. Em relação ao exemplo que você falou, né, de repente, no momento de infração, detectou-se que tinha alguma coisa que não foi colocada no diagnóstico, então se isso vocês consideraram como se fosse uma espécie assim, de furo, vamos dizer assim, no diagnóstico. E se, no momento em que realizou o diagnóstico, detectou o ponto, o lugar, se tem um monitoramento assim para retroalimentar, sabe como? Se isso vai ter uma coisa constante, como é que vai acontecer isso, né? Eu sei que é uma ação que pretende que o município seja autônomo, mas ele orientado a estar fazendo uma revisão, né, vamos dizer assim, desse plano de quanto em quanto tempo, se existe na metodologia de vocês, na plataforma, um indicativo, ó, de tempos em tempos tem que verificar qual foi a mudança que aconteceu, né, nesse período dessa avaliação disso. Tá, começar de trás para frente. A gente recomenda que o plano não tenha uma duração muito... não tenha uma duração menor do que 5 anos, mas que não tenha também maior do que 10 anos. E que ao longo do processo, e aí não é ao final do tempo de duração, ao longo do processo, por exemplo, anualmente, esse comitê gestor se organize para fazer balanços. E eventualmente, ele tendo, sei lá, um conjunto de 35 ações, né, como foi no caso de Curvelo, e tendo incluído 20 no plano, a depender de como está o andamento das ações, ele pode já se organizar para atender outras ações num tempo menor. Então, a gente recomenda, sim, que seja um acompanhamento contínuo e que o plano não abandone aquelas ações que não entraram e que isso fique sempre em vigência em vigília, na verdade, para numa próxima revisão entrar. Bom, a questão dos erros, né, por que a ação não entrou? Existe uma possibilidade, a gente tem muitos pontos frágeis, todos os métodos têm, e a gente e eu acho que o que eu acho mais interessante é que a gente reconhece as fragilidades e deixa o método aberto para corrigir essas fragilidades. A gente está trabalhando com dados muito gerais. Então, os dados disponíveis para todos os municípios, eles são muito gerais. Então, nesse primeiro diagnóstico da plataforma, por meio dos formulários, você não consegue pegar problemas pontuais. Existe um risco que pode ser proposital ou pode ser uma contingência da situação das ações de participação popular não contarem com pessoas de todas as áreas do município. E isso pode acontecer porque temos que fazer rápido, só temos 2 dias, ou temos pouco dinheiro, e aí, como aconteceu, alguns distritos ficaram de fora e problemas importantes foram desconsiderados. Isso é um risco que a gente sempre vai ter e o método não consegue contornar isso. E o que a gente faz é colocar assim, sinalizado, marcado em amarelo, com um quadradinho vermelho em volta, que o momento de diagnóstico da população tem que dar conta de ouvir pessoas que ocupam todos os distritos do município. E
a gente, assim, não dá para ser aquela coisa, em cidade de pequeno porte, não dá para ser aquela coisa de vai ouvir assédio. Se o planejamento da elaboração do plano de ação climática focar só na sede, o plano vai sair com muito furo. Isso a gente deixa escrito no tutorial com todas as letras, mas a gente está propondo negócio autônomo, a gente não está lá. Então, a gente sabe que existe esse risco. E existe também um outro risco, então assim, a população não foi toda ouvida, isso é um problema, e existe um outro risco que a população priorizou, mas essa priorização da população, ela não necessariamente converge com os interesses políticos vigentes. A gente sabe que existe também esse risco de interesses políticos inverterem essa ordem de prioridade. Então, não existe ingenuidade da nossa parte, sabe? A gente coloca tudo isso de uma maneira muito clara nos tutoriais, mas a gente lembra isso durante o processo de elaboração, né? Um monte de pesquisador, um tanto de instituição, e a gente muito acostumado a pensar método para a ciência, que você controla tudo, e você escreve, você consegue, aquela lógica de reproduzir. A gente sofreu muito quando a gente lidava com... Mas e se a pessoa burlar? E se é isso, gente. A gente não vai calar. O método tem esse risco. A gente tem que colocar isso claramente. Tem que assumir essa fragilidade. Mas não é que esse método tem esse risco. Qualquer método que se propõe autônomo, ele vai ter esse risco, né? Assim, a pessoa burla a própria dieta. Então, a gente precisa... mas não foi fácil chegar... a gente ficou os 4 anos tentando um monte de jeito de amarrar, e aí a gente tinha reuniões semanais, né? Aí na reunião da semana que vem alguém chegava assim, mas se a pessoa fizer isso, aí chegou um momento que a gente falou assim, a gente não vai estar lá, então vamos assumir essas fragilidades, e na medida que a gente assume a fragilidade do método, a gente estabelece claramente a responsabilidade de quem está conduzindo o processo. Então, isso depois de muito sofrimento, isso ficou muito claro para a gente agora não sofre mais com isso não. E a primeira pergunta... As ações. De onde as ações vieram? Nossa, essas ações também foi uma construção coletiva. Na nossa equipe a gente tinha profissionais de diversas formações, então esse banco de ações ele foi construído pelo conjunto de profissionais. A gente partiu de ações propostas em planos de ação climática que já existem no Brasil, em planos de outros países. A gente foi observando boas práticas municipais que nem estão em plano de ação climática. A gente foi buscando trabalhos acadêmicos com propostas de ações. Então, as origens são muito diferentes. E o critério para a gente não colocar também, 5.000 ações. A gente escolheu nesse primeiro... e uma coisa importante que eu acho que eu não falei com clareza. A gente entende que o método Climativa, ele é um primeiro passo para as cidades. A gente entende que depois que a cidade fez um plano uma vez, rodou um ciclo de 5 anos, fez a revisão e fez a segunda vez, ela já vai achar que as ações e o que a gente está propondo é pouco. E isso foi uma outra coisa que a gente ficou feliz também, que a gente ficou em paz. Porque se a gente faz um método muito elaborado, a gente não consegue chegar nas cidades que não tem nada. E o número de cidades que não tem nada é muito maior do que de cidades que têm alguma coisa. Então a gente entende que se tudo der certo, daqui alguns anos, a gente vai chamar isso aqui de primeira versão do método e a gente vai conseguir complexificar o método, tanto do ponto de vista de dados quanto do ponto de vista de ações. Então, essas ações, elas são ações que a gente entendeu que são adequadas para municípios de pequeno porte. Então, você não vai ver, por exemplo, propostas relacionadas a
mobilidade elétrica, sabe, assim, trocar a frota, porque a frota de ônibus em cidade pequena é super pequena proporcionalmente, o custo disso para esses municípios é muito alto, né? Tem município que não consegue ter uma frota razoável para atender horário de pico do distrito, e assim, não estou falando de municípios paupérrimos, por exemplo, Mariana, é um município que tem muita dificuldade de rotas internas, né? Então a gente falou, não, isso é uma ação que não faz muito sentido, que vai gastar um rio de dinheiro e vai reduzir, de fato, a emissão de gás de efeito estufa, mas se a plataforma indica esse negócio, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente está indicando. Então, vai ter ações mais importantes que às vezes o município não fez, que são mais baratas e muito mais efetivas no sentido de proteger a população. Então, aí a gente discutiu cada ação e foi avaliando. Então, por exemplo, se o município, por alguma característica tiver viabilidade de implantar o transporte público elétrico, ele vai poder fazer isso, mas ele não vai encontrar essa ação, ele vai ter que ser uma ação proposta. Mas no momento no tutorial, a gente explica também essa possibilidade de proposição. Mas então, e tem uma outra coisa em relação às ações. A nossa equipe, ela era bastante diversa, mas a gente não tinha na equipe pessoas que lidam com frequência com a questão da interface costeira. Então, nesse banco de ações, a gente tem pouquíssimas ações relacionadas à costa. Isso é um gargalo que a gente precisa melhorar. A gente precisa ampliar diálogo com pesquisadores especializados nisso. Não porque existam poucas ações para cidades de pequeno porte costeiras. Existe um tanto de ação. Mas a capacidade instalada que a gente teve durante o projeto não conseguia fazer análise crítica aprofundada de todas essas ações. E aí a gente, de novo, achou melhor deixar de fora do que colocar alguma coisa que a gente não sabia, que a gente não poderia falar com tranquilidade que aquilo era factível, sabe? Então, vocês vão ver que ações costeiras aí, sei lá, vai ter 2 ou 3 ações só recomendadas, mas na verdade devia ter mais de 20. Só que, como tem um tanto, e a gente foi analisar, essa capacidade instalada aqui nesse momento, a gente não consegue falar que isso pode ficar fora e isso entra. Então a gente conseguiu fazer isso em consenso para esses 3 e o restante ficou de fora mesmo, e a gente entende que isso é um trabalho a ser continuado. Queria só ver se eu entendi direito a funcionalidade desse método, dessa ferramenta. Ela é um instrumento de apoio à decisão tanto da administração pública quanto da população para identificar quais são os riscos, as vulnerabilidades daquele município e quais as políticas precisa trabalhar naquele território para reduzir a vulnerabilidade. Porque dentro das ações que eu vi, tem algumas coisas que já é comum dos municípios, né? Houve plano de resíduos, plano de regularização, planejamento urbano. Então, é com esse enfoque de ter esse conhecimento, e aí com esse conhecimento atuar de forma pontual naquela política pública específica que o município demonstra vulnerabilidade em relação à mudança climática. A ideia é que seja um plano transversal. E aí é muito engraçado você falar, não, são coisas que os municípios têm. A gente trabalhou, por exemplo, num município de 6 mil habitantes, que não tem lei de usucapação do solo, não tem plano de resíduo, não tem plano de saneamento básico.
Então, a gente acha que coisas comuns nas cidades maiores... Eu falo que já existe em termos de lei, né? Exato. Não que não existe. Exato. Por isso, sabe aquela coisa de a gente precisa falar o óbvio? Uhum. Tem muita coisa aí que é o óbvio. E que na hora que você começa quando você pega os dados do IBGE, e aí pergunta, você tem um banco de alimentos? É uma política que já está colocada há muito tempo. Aí tem um monte de município que não organizou essa política. Aí uma ação organize o seu banco de alimentos. Que é um negócio que ele vai conseguir, por isso que eu falei do exemplo do ônibus. É um negócio que ele consegue fazer com um custo muito baixo, que depende de governança e depende dessa visão transversal, de entender que a questão climática não é um assunto da Secretaria de Meio Ambiente que vai resolver só plantando mais árvore nas ruas. A vegetação urbana é super importante, mas ela tem que ser feita com cuidado para a gente depois não ter que lidar com situações como a gente lida em Belo Horizonte ou em São Paulo, mas não é suficiente. A gente precisa, por exemplo, de uma outra política que já existe, que é a sala de aula verde, né? Que é uma coisa de educação ambiental. Tem muitas cidades que não tem nada sobre isso. Então, esse banco de ações, ele vai no óbvio mesmo. Por isso que a gente acha que se a gente alcançar um número de municípios muito grande, e eles fizerem, daqui a pouco esse banco de ações vai estar ultrapassado e a gente vai ter que atualizar. A gente não achou, e aí a gente vai poder tirar essas coisas óbvias. Agora, se você tem um plano diretor, e a gente encontrou isso em cidades que tinham muitos instrumentos, que a gente trabalhou também em cidades que tinham todos os instrumentos. Aí o plano diretor foi feito no momento X, aí veio depois um plano de mobilidade, feito 3 anos depois, que não se relaciona com o plano diretor. Aí vem o plano de resíduos, que não se relaciona. Aí vem o plano de saneamento, que não se... Aí o município tem 4 planos. Normalmente eles contratam empresas para fazer, cada uma vem, faz o seu e vai embora. Essas coisas não se relacionam e elas não conseguem virar, embora estejam, né, tá lá o nome bonitinho, etc., ela não vira cotidiano das pessoas. E por isso que a gente construiu esse método de um jeito muito participativo e muito aberto, para ele virar cotidiano das pessoas. Porque aí na hora que ele vira cotidiano, e tem uma ação assim, elaborar uma lei de usurpação do solo, que aí a gente fala que se preocupe com as questões climáticas, que seja transversal. Quando aparecer essa conversa da lei de usurpação do solo, a pessoa que participou desse momento, ela vai conseguir estabelecer esse diálogo, não com proposições muito complexas, mas ela vai conseguir ao menos fazer a pergunta: sim, mas e aquela coisa do clima que mandou fazer isso? Como é que está aparecendo aqui? Então, é engraçado, assim, porque o nosso objetivo, nesse primeiro momento, nosso objetivo é de longo prazo. E nesse primeiro momento, a gente tem o objetivo de abrir diálogo com a população. A população entender que planejamento climático é assunto do bairro dela. E ela precisa conseguir... ela tem muita informação para dar e ela precisa conseguir começar a cobrar do vereador, do prefeito. Então vai ter um monte de coisa aí que organizar feira. Às vezes o município já organiza feira, mas organizar feira com produtores rurais agroecológicos. Às vezes a cidade tem um monte de produção agroecológica. Aqui em Belo Horizonte acontece isso. A gente recebe produto agroecológico da região metropolitana e a cidade em si não tem uma feira. A cidade que está produzindo aqui não tem uma feira para revender, né? Então, por isso que eu falei, as ações, esse conjunto de 200 e poucas ações, eles são muito simples. Esse conjunto traz ações muito simples, algumas mais complexas, mas a grande maioria muito simples,
para ser alguma coisa que a população consiga entender e cobrar. Isso e é engraçado que a gente vê isso como a grande força, porque na hora que você começa a propor coisas muito complicadas e muito custosas financeiramente falando também, fica muito distante do dia a dia das pessoas e muito distante da governança desses municípios. Aí o pessoal desanima. Então, se a gente precisar, sei lá, daqui 6 meses a gente precisa de um banco com ações mais complexas. A gente tem essas ações para colocar no banco, mas a gente acha que não faz sentido, porque em vez da plataforma filtrar 30, 40 ações para aquele 50 ações para aquele município, se a gente faz um banco com 1.200 ações, aí a plataforma vai filtrar 600, 700. Como que a gente põe isso em participação popular? Aí a gente não ia conseguir, a população não ia conseguir priorizar. Lembrando que é isso, trabalha o dia inteiro, vai ficar lá uma semana, né, trabalhando a noite, todas as noites. Então tem que ser um negócio pontual. Então por isso é muito básico para a gente conseguir abrir esse diálogo com a população. Mais questões? Básico para a gente que está lidando com isso, né? Para uma cidade que não tem um arquiteto na prefeitura, também não vai ser básico, não. Só queria agradecer mais uma vez, muito bacana mesmo. E vamos seguir nessa conversa, achei muito bacana. Eu que agradeço a oportunidade, vamos seguir sim.